Começa agora o programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Reflexões, dicas, entrevistas e interação ao vivo pelo 22 99739 2852. Interação Feminina. A paz do Senhor, crente, chegamos com mais um programa Interação Feminina. Dá um glória a Deus aí. Mais um dia o Senhor nos abençoou com a sua misericórdia, por isso nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos sustentado. Olha que maravilha! O Senhor é a fonte da nossa existência. E eu sou a Michelle Oliveira Chagas para fazer companhia a vocês, mas eu não quero ficar por aqui só com a nossa convidada e com o Marcelo e o Aniel nos bastidores. Eu queria muito que vocês participassem com a gente, então sejam bem-vindos, Deus abençoe a semana de vocês, que seja um dia repleto da presença de Deus nas nossas vidas. Lembrando que o programa Interação Feminina reprisa às 17 horas, mas não é só isso. Nós temos no nosso canal do YouTube, as gravações dos programas ficam todas lá, guardadinhas. Então, além da reprise das 17 horas, vocês terão acesso no nosso canal do YouTube, que é o @Rádio Interativa FM 87,9, à disposição para não perder na dica de nada. Não esqueçam de ativar o sininho lá no canal do YouTube, deixar o seu like, um comentário, quem sabe uma sugestão que nós responderemos. Sejam bem-vindos a mais um programa Interação Feminina. E vale ressaltar ainda que lá no nosso canal do YouTube você vai encontrar mais programas que edificam a sua vida, como Conhecimento que Transforma, Altos Louvores, ou seja, a programação está completinha lá no nosso canal do YouTube. E eu convido vocês a interagirem também pelo WhatsApp 22 99739 2852. 22 99739 2852. E para vocês que têm Instagram, segue a gente lá também, @rádio.interativa. Pelo Instagram você também consegue acompanhar a nossa programação, né? Os trechos, né? Os cortes das programações que acontecem ao vivo aqui na rádio também vão para o Instagram. Então, depois de todas essas informações, não tem desculpa para ficar de fora da nossa programação. Vem com a gente para ser edificado. E agora nós vamos dar aquela desacelerada, aquela acalmada para a gente ouvir um pouquinho da nossa reflexão. O tema da nossa reflexão de hoje é a importância da visão para entrar no propósito. Nós sabemos que a visão é extremamente importante para a gente entrar no propósito que Deus tem para as nossas vidas. E em Ezequiel 47, dos versículos 3 ao 5, dizem assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não poderia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ao analisarmos essa leitura, a gente pode compreender que o que Deus estava querendo de Ezequiel era um nível maior de profundidade com ele, ou seja, de intimidade com o próprio Deus. E para Ezequiel ter essa percepção, não bastou apenas ir a cada 1000 côvados adiante, mas ter a visão do que Deus estava proporcionando para ele naquele momento.
o que Deus estava convidando a que Ezequiel pudesse executar, ou seja, continuar a seguir, continuar a busca pela santidade, continuar a busca pela proposta daquilo que Deus tem para ele, o próprio propósito de Deus. E essa passagem ela é muito poderosa porque nos mostra que se você buscar a santidade de Deus, sem dúvida, receberá a visão para o propósito que Ele tem para a sua vida. Mas como nos mostra essa passagem, isso não consegue ser de qualquer maneira. A gente não vai entrar no propósito que Deus tem para a nossa vida se nós permanecermos na nossa zona de conforto. A gente pode observar, né, na leitura de Ezequiel 47, que Ezequiel ele não ficou parado. Ele precisou dar sequência a uma caminhada. Ou seja, chegou um momento onde não dava mais pé, onde ele precisaria confiar plenamente no poder de Deus, no agir de Deus, para que os propósitos do Senhor em sua vida fossem concluídos, fossem atingidos. E isso é muito interessante, porque quando nós entendemos, quando nós abrimos a nossa visão para aquilo que o Senhor quer realizar através de nós ou até mesmo em nós, nós podemos ver que nós não poderemos permanecer na nossa zona de conforto. Ezequiel progride através de 4 níveis diferentes antes que ele possa ver. E é muito interessante que quando nós começamos o nosso propósito com Deus, nós muitas vezes não nos damos conta. Nós planejamos algo, ainda que nós sejamos pessoas de oração, ainda que nós sejamos pessoas que buscam entender e compreender de Deus aquilo que Ele quer para nós, muitas vezes nós precisaremos seguir sem ter essa compreensão. Por isso, a nossa fé precisa estar fortalecida no Senhor, para que através da nossa fé, a nossa confiança esteja em Deus. E algumas vezes, né, nós pedimos com frequência a Deus que Ele revele o propósito. Mas será que nós estamos apenas dispostos a mergulhar nas águas rasas ou tentar, né? Porque sabemos, né? Nós moramos aqui numa região praiana e sabemos que se nós tentarmos mergulhar, por exemplo, num determinado lugar da praia, a gente não vai conseguir, de fato, ter um sucesso nesse mergulho. Se eu estiver, por exemplo, na beira, onde a água bate nos meus tornozelos, eu irei me machucar. Eu não estarei apto a fazer um mergulho no raso. E a mesma coisa é o que o Senhor estava tentando mostrar para ele, e assim como Ele tenta mostrar para a gente. Nós não conseguiremos atingir os objetivos que o Senhor tem nas nossas vidas se nós permanecermos no raso, se nós permanecermos na zona de conforto. Então, quando o Senhor nos convida, assim como convidou Ezequiel a dar mais passos, a mais 1000 côvados adiante, nós precisamos, ainda que sem entender o propósito final, nós precisamos confiar que Deus tem algo a realizar nas nossas vidas e que essa realização será para a honra e glória do seu nome. A visão de Ezequiel a visão que Ezequiel tem é de vida abundante, sustentada pela proximidade da santidade de Deus. Se nós queremos clareza e visão sustentadas para os nossos propósitos, para os propósitos que o Senhor tem na nossa vida, nós precisamos buscar um relacionamento de uma maneira mais assertiva com Deus. Nós não podemos deixar a nossa leitura, o nosso estudo, o nosso tempo de oração para qualquer hora. Nós precisamos priorizar esse tempo de qualidade com Deus, esse tempo de intimidade com Deus. O Senhor, Ele não deseja de nós a sobra do nosso dia. Ele deseja de nós a primazia do nosso dia, para que assim a gente possa caminhar mais 1000 côvados. E é muito interessante porque
um relacionamento no qual você esteja imerso, onde os seus pés não tocam o fundo da sua zona de conforto, talvez possa gerar medo. Eu conheço algumas pessoas que não sabem nadar e é interessante a fala delas, né? Elas amam ir até a praia, elas amam olhar o mar, elas amam colocar o pé bem no rasinho mesmo para sentir, né, a temperatura da água. Entretanto, quando fala de entrar, de mergulhar, a pessoa recua. E isso também pode acontecer na nossa vida espiritual. Quando o Senhor nos convida para águas profundas, quando o Senhor nos convida a confiar plenamente nele, isso pode gerar em nós um certo desconforto, medo talvez, de que ao nos lançarmos, algo pode acontecer. Quando o ser humano não está no controle, ele sente um certo desconforto, isso é natural. Entretanto, para aqueles que confiam no Senhor, precisam entender e aprender a descansar no agir de Deus, porque através da ação do Senhor, através da movimentação de Deus sobre a nossa vida, quando nós nos colocamos sobre a sua dependência, aí sim nós veremos o extraordinário. Quando nós aprendermos a confiar integralmente no agir de Deus sobre a nossa vida, nós nos deixaremos levar pelo poder das ondas do Senhor, pelo poder do agir do Espírito Santo nas nossas vidas, ainda que isso seja desconfortável, porque nós saberemos que a nossa confiança está num Deus que não erra, um Deus que inicia um propósito e mediante a nossa confiança nele, a nossa dependência nele, ele honra e concretiza e finaliza e conclui o seu propósito na nossa vida. E é neste lugar onde você entrega o seu controle e em troca encontra-se sendo carregado por Deus e o propósito que ele contém, que é a plenitude da vida. Nós precisamos, assim como Ezequiel, prosseguir até que as águas nos submerjam, até que a gente não consiga tocar no fundo, para que não sejamos nós a manter o controle da nossa vida, para que seja o Senhor que tenha o total controle da nossa vida. E assim, eu convido você a pedir ao Senhor uma visão renovada, uma visão que esteja fortalecida para confiar no propósito que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor, ele tem planos. E esses planos para nós não são planos de nos fazer mal, não são planos de danos, não são planos de morte. Pelo contrário, quando nós confiamos no Senhor, quando nós aceitamos que nós não temos o controle, que está tudo bem o nosso pé não tocar no fundo enquanto a água vai chegando ao nosso lombo, vai nos tapando por completo, nos imergindo por completo, aí sim nós entenderemos que o melhor lugar para se estar é na palma da mão do Senhor, aos cuidados daquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Não fica com medo, não fica desanimado, não fica pensativo e preocupado com o dia de amanhã, porque o Senhor tem o controle das nossas vidas e que nós estejamos sensíveis e que nós sejamos obedientes para nos lançarmos, assim como Ezequiel se lançou. Amém? Vamos agora ficar com o louvor. Voltamos. E hoje nós temos dicas fáceis e dicas deliciosas. A primeira dica é suco de laranja com couve. Já provou? Faz bem para a saúde. Você sabia que o suco de laranja com couve é super concentrado em vitamina C e ainda ajuda no combate contra a anemia e elimina toxinas, limpa o intestino e previne muitas doenças e o envelhecimento precoce. Não sabe como fazer? Fácil.
com uma folha de couve, 2 laranjas, 200 ml de água. Nós vamos espremer as laranjas e vamos picar o couve bem pequenininho. Vamos colocar tudo dentro do liquidificador, o suco de laranja, a couve picada, a água. Vamos bater tudo no liquidificador e servir com gelo. Agora, a dica que vai para aqueles que são mais sensíveis, né? O suco pode ser peneirado, gente. Pode ser peneirado. Me lembrei aqui do meu amigo Vitor, que bebe suco de laranja peneirado. Então, Vitor, esse também pode ser peneirado. Entretanto, pode-se perder algumas vitaminas durante essa ação. É bom beber ele com tudo. Até porque, né, vai ficar bem trituradinho quando batido lá no liquidificador e vai fazer excelente manutenção para a sua saúde. A próxima dica é o suco de beterraba com banana. Vocês já provaram, gente? É bom, tá? Fica gostoso. O suco de beterraba com a banana alivia o cansaço, combate e previne a anemia, reduz a pressão sanguínea, melhora o desempenho físico, combate a inflamação, alivia as câimbras, melhora a visão, fortalece os ossos e os dentes. Olha quanta coisa boa que tem o suco de beterraba com banana. E como é que faz? Facinho. Meia beterraba crua, ralada, uma banana. Pode ser a banana da sua preferência, tá bom? Uma banana picada, 4 pedrinhas de gelo e 2 copos de água. É só bater tudo no liquidificador e servir. Você pode guardar esse suco, né, da banana com a beterraba por no máximo 30 minutos. Mas eu aconselho a preparar esse suco quando você for ingerir, né, quando você for beber, porque aí não vai ter perigo de estragar. Então, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês saboreiem esses sucos, porque eles não são somente gostosos, eles fazem bem para a nossa saúde. Aumentam, né, a quantidade de vitaminas no nosso corpo e nos auxiliam na digestão e nos outros benefícios que já foram citados. Agora é a hora da interação. Participa com a gente, manda mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 22 997 39 2852, 997 39 2852, ou deixa um recadinho no nosso canal do YouTube, que é o @Rádio Interativa FM 87,9. Interaja com a gente, porque hoje nós estamos aqui com a nossa querida Carlinha para os íntimos. Carla Constantino, que é formada em gestão ambiental e atua como voluntária aqui no CAF Brasil Morro da Coca-Cola. E o tema da nossa conversa de hoje é Vivendo o Propósito de Deus. Assim, nós falaremos sobre o propósito que Deus tem nas nossas vidas e como nos colocar no centro da vontade de Deus. Seja bem-vinda, Carlinha. Bom dia. É um prazer, né? Foi uma luta, né, Foi, Carlinha, para chegar até aqui, né? Verdade, você já tinha me chamado já outras vezes. Tinha chamado, Verdade. Agora tá de férias. Graças a Deus, que Deus é bom. Glória, muito bom. Carlinha, pra gente começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Quem é a Carla Constantino? Nos apresenta a Carla Constantino. Eu me chamo Carla Silva Constantino Alvarenga. A Alvarenga eu ganhei de presente do meu esposo. Mas, né, me apresenta assim, Carla Constantino. Tenho 34 anos, sou casada há 15 anos, né? Esse ano fiz 15 anos de casada. Tenho 2 filhos, né? O Aniel, que é o mais velho, que fez 16, e o Nicolas, que tem 8 anos, já com o pé no 9. Hoje em dia, né, eu trabalho como vendedora há muitos anos, sou formada na área de gestão ambiental e estou aqui também no CAF como voluntária, né?
Carlinha, conta pra gente como foi, assim, a sua trajetória. Você já vem de uma família cristã? Você se converteu? Como é que aconteceu na sua Sim, vida? eu sou da igreja desde pequena. Quando minha mãe se converteu, eu e meu irmão a gente tinha entre 6 para 7 anos mais ou menos. Então, né, como meu pastor diz, somos crentes de velho. Então já estamos ali, né, desde pequeno, né, graças a Deus, nos caminhos do Senhor. E pra gente, por que a gente está fazendo toda essa apresentação? Para você que está ouvindo, compreender o que foi que aconteceu na vida da Carla, como foi que a Carla chegou aqui no CAF Brasil como voluntária e qual é a importância da formação da Carla dentro do propósito de Deus de trazê-la para o CAF como voluntária, né, Carla? Sim. Então, Carla, você é formada em gestão ambiental. Isso. E essa formação ela foi intencional ou só aconteceu assim? Então, quando eu terminei, né, o 2º grau, aí eu peguei e fui entrar na faculdade. Quando eu entrei para fazer engenharia de petróleo. Sim. Prestei o vestibular para fazer engenharia de petróleo. Só que o que acontece? Engenharia de petróleo tem muita matemática. Sim. E eu não sou boa em matemática. No primeiro mês, a primeira matéria que eu fiz, se não me engano, acho que era álgebra. E tinha muito cálculo. Então eu não fiquei um mês, eu saí. Aí eu peguei e saí e já migrei para gestão ambiental. Era uma área assim que eu estava, né, estudando, tinha gostado com meu irmão, o meio ambiente é bom, né? Então vamos pro meio ambiente. Aí eu entrei na gestão ambiental. E é uma área assim que eu gosto muito, né? O meio ambiente assim é muito extenso. Sim. Então, né, quem gosta do meio ambiente, ele se identifica, né, com a área. Então eu gostei e fiquei. E fui ficando. Então não foi algo planejado pela Não, Carla. não foi planejado. Muito interessante. Ô, Carla, e como é que atua um gestor ambiental? Então, o gestor ambiental, a profissão de gestor ambiental é muito abrangente. Eu vou ler aqui a minha colinha, para mim não falar nem a mais nem a menos. Então, o que acontece? O gestor ambiental, ele pode trabalhar com desenvolvimento de programas de responsabilidade socioambiental, recuperação de áreas degradadas, na educação ambiental, regulações, certificados, fiscalização do processo produtivo, elaboração de políticas públicas, extração de recursos naturais e geoprocessamento, também na área do poder público, né? Sim. Além disso, o gestor ambiental também atua em empresas privadas, públicas e do terceiro setor. E também ele pode atuar como profissional autônomo, né? Com consultorias também ambiental. Então, assim, é uma área muito abrangente. No meu caso, eu ainda não trabalho na área, mas aqui no CAF eu tenho trabalhado, né, na área da educação ambiental. Sim. Que é conscientizando, né, as crianças sobre a preservação do meio ambiente, né? Conscientizando elas ali com esse cuidado com o meio ambiente, né? Carla, e quais eram as suas expectativas após a conclusão da sua formação, né? Sim. E como está sendo a sua atuação hoje? Você falou que você está Sim. atuando no CAF, mas quando você estava lá, né, estudando e tudo mais, qual era a sua perspectiva? Não, vou terminar de estudar e vou agir onde? Então, quando eu estava fazendo, assim, a gente conversava muito ali, né, sobre o pós, né? Quando acabar, como é que vai, cada um vai para qual área, não sei o que vai se especializar mais, né? Então, eu terminei, né, o curso de gestão ambiental, até estava assim, pensando em fazer uma pós em engenharia sanitária. Aí ficou ali guardado, né? Continuei trabalhando e tudo mais. Mas quando eu terminei, eu achei assim que eu ia terminar e já ia entrar na área. Mas não, né? Infelizmente aqui é muito difícil você já conseguir terminar e já conseguir um emprego. Então, assim, esse ano fez 7 anos que eu me formei na gestão ambiental. Eu ainda, né, não entrei. Sim. Né, e nem setor, mas acredito, né, que em breve, né, entrarei. Então, assim, a minha expectativa era, vou acabar o curso, já vou estar trabalhando. E não é assim, né? Tem todo um trabalhar, tem que esperar as oportunidades, né, que são poucas, né, aqui na nossa região, então. Mas, assim, não é uma coisa impossível. É possível. Só tem que esperar um pouquinho. Também acredito que tudo é propósito do Senhor. Sim. Tudo é o tempo do Senhor. Eu acredito que se até hoje não entrei, era o meu sonho entrar na Secretaria do Meio Ambiente. Mas se eu não entrei ali, porque ainda não era o tempo do Senhor. E Deus, ele sabe todas as coisas. Deus, ele vê lá na frente. Então, assim, a gente fica muito aquele pensamento, né? Ah, que fulano conseguiu, que fulano não sei o quê. Mas a gente não sabe como que fulano conseguiu, como que ele chegou, como que foi todo o processo. O que a gente tem que entender, principalmente quando nós estamos assim, nos caminhos do Senhor, né, que tudo tem que ser propósito do Senhor. Deus, ele jamais vai deixar eu entrar em um lugar
que vai, assim, vai me afetar espiritualmente, né? Que vai, às vezes, assim, me tirar do caminho. Então, a gente tem que ter também esse olhar. Então, eu acredito que eu ainda não esteja trabalhando, talvez, aonde eu queira, porque ainda não é o tempo do Senhor. Sim. Eu acredito que seja, sim. Né? Quando chegar o tempo dele, vai ser, e ele vai me honrar. Mas eu tenho já trabalhado aqui, né, no CAF, né, na área da educação ambiental, e eu tenho, né, que desenvolver mais, né, aplicar mais, que vai dar muito certo. É muito interessante, Carla, te ouvir falar, né, que você tinha essa perspectiva e essa expectativa de sair e já entrar, né, de trabalhar, atuar na área que você se formou. Isso é normal, né, de todo mundo que se forma. Só que aí aparece o CAF. Sim, verdade. Não é? Uma ONG missionária que fica aqui em Arraial do Cabo, na comunidade do Morro da Coca-Cola. E a Carla veio colocar em prática isso aí, a formação dela dentro de uma ONG. Dentro de uma ONG, sim. Que atende crianças, né? Adultos, adolescentes. Sim. E você imaginava por isso, Carla? Não imaginava. Nenhum momento não imaginava. E eu me questionava muito, né, ao Senhor, por não estar, até eu entender demorou, porque a gente, assim, é meio cabeça dura, né? Às vezes o negócio tá ali na sua frente, falta pouco Deus escrever. E a gente não entende. Né? Então, assim, realmente foi um caminho que se abriu. Você ainda não teve a oportunidade que você quer, mas tem a oportunidade aqui. Né? Então, assim, eu acredito que Deus ainda tem muito para me desenvolver aqui. Eu só tenho que estar, né, disposta, me colocar realmente, né, à frente, tomar, assim, realmente a posição. Porque, assim, às vezes a gente fica tão focada, eu ficava muito focada. Quando entrou a pandemia, eu fiquei 7, 8 meses sem trabalhar. E eu ficava ali. Entrava em um site, entrava em outro, aí via qual era a cidade que era mais próxima. Até São Pedro fica bom pra mim, se eu conseguir uma vaga lá. Até Cabo Frio também dá. Aí eu já via a cidade que era mais distante. Abuso já é mais distante, então eu descarto. Araruama já é mais distante, aí eu descartava. E assim, só que assim, talvez eu tava buscando de uma maneira errada. E o CAF entrou justamente na pandemia. Sim. Né, quando ele entrou, né, aí conversamos, né, tem a possibilidade. Né, e entrou assim... Entrou, né? Deus mandou e foi. E na sua opinião, Carla, como você compreendeu o propósito que Deus tinha na sua vida com a sua formação? Assim, eu compreendi, eu acho que até hoje ainda tento, né, compreender. Mas, assim, eu acredito que ele me deu uma oportunidade, né? Como você estava falando sobre sair da zona de conforto. Eu estava muito ali numa zona de conforto, né? Indo atrás de uma oportunidade, assim. Então, quando o CAF surgiu... Era a oportunidade que eu tinha de sair da zona de conforto. Né? De exercer, né, a minha profissão e cumprir também o propósito do Senhor, porque tudo tem um propósito. Né? Então, assim, hoje em dia eu ainda estou compreendendo. Mas, assim, eu já aceitei, né, para agora. Que esse é o propósito do Senhor, de eu estar aqui, né, ensinar as crianças, conscientizar, poder fazer algo melhor, até para nossa comunidade também, né? Sim. Poder estudar mais, né, fazer mais, assim, algo mais, né? Qual é a sua percepção quando você atua no CAF sobre a necessidade da intencionalidade de voltar o olhar da comunidade para o cuidado com o meio ambiente? Sim. Bom, aqui na nossa comunidade eu acredito que a gente poderia fazer mais, né? Para poder trazer o olhar da comunidade, né, sobre essa conscientização ambiental. Por exemplo, coleta seletiva que não tem. O caminhão de lixo ele passa, recolhe todo o lixo, né? Mas nem todo mundo tem aquela conscientização. Tem que separar o lixo, tem que separar, né, o lixo orgânico, tem que separar o papel, separar o plástico e tudo mais. Geralmente recolhe tudo. Né? Então, assim, a gente talvez podia tentar ver alguma coisa que conseguisse, né, encaixar aí. Também tem, deixa eu ver o que mais. Por exemplo, pilha, bateria, essas coisas. Acho que nem todo mundo sabe que você não pode jogar no lixo. Então, assim, talvez tivesse um ponto de coleta, um lugar que você pode recolher. É igual na minha casa, eu tenho muito, eu tô juntando lá, né, pra levar pro lugar. Todo mundo tem pilha em casa, tem bateria, às vezes é celular velho, muitas. Então, eletrônico, você não pode jogar no lixo comum. Então, você tem que separar e levar para um lugar. Então, assim, na nossa comunidade não tem, acho que poucas pessoas sabem, né, que não pode. Não tem um ponto de coleta. Se tivesse um ponto de coleta, o pessoal vai descer, vou deixar lá. E eles vão descartar. Aqui no Arraial, eu acredito que, assim, que eu já vi. Na Vivo, eles recolhem bateria, recolhem pilha. Não sei se talvez na Prolagos também eles recolhem. Mas, assim, são coisas que o morador não sabe. Sim. A comunidade não sabe. Então, a gente deveria, né, conscientizar mais, né?
os moradores, né? Igual a gente faz com as crianças. Isso. Né? Então, assim, com as crianças, começa desde pequeno. É um trabalhar. Tem criança que tá aqui no projeto desde quando abriu. Que eu falo que não pode jogar lixo no chão e quando ela sai com o pacote de biscoito, tá o lixo lá no chão. Então, assim, você tem que ir falando e falando. Porque a conscientização ambiental é um trabalhar. Até você conseguir entrar na cabeça da pessoa, né? Ah, o lixo é meu. Ele é minha responsabilidade. Gosto de estar na praia. Você tem que cuidar do seu lixo, né? Sim. Muitas das vezes que você vai ver, já foi a garrafinha, já foi o saco do picolé, já foi o palito, já foi a tampinha da garrafa. E vai tudo pro mar e afora. Então, assim, a gente tem que conscientizar desde pequeno. E tem são pequenas coisinhas que a gente não sabe. Né? Igual a questão do óleo de cozinha. Você não pode jogar no ralo ali. Porque quando ele vai descer, ele empedra mesmo, né? O meu esposo, ele trabalha muito no negócio de esgoto, ele já tirou pedaços, né? Porque o óleo fica ali, ele vira pedra mesmo. Sim. Então, assim, coisas que você pode fazer o quê? Guardar o óleo e também entregar num lugar. Só que, assim, o pessoal não sabe, não sei onde deixar. Aí vai pelo que é mais fácil. Joga no lixo. Joga no ralo. Joga no ralo, joga no lixo. Então, assim, que não prejudica o meio ambiente. Então, nessa questão de olhar para a comunidade mesmo, né? Nessa parte da gente, né? Fazer mais projetos, né? Trazer mais para os moradores, né? Que tem outras opções. Que tem, né? Tem onde você deixar. Né? Porque aí vai diminuir, né, o prejuízo. Pois é, e como é que a gente pode apresentar a importância do cuidado ao meio ambiente e ainda conscientizar as crianças que têm sido o nosso público-alvo, de que não se trata apenas do meio ambiente, mas de caminhar junto com a palavra de Deus? Porque é um desafio ali, né? Quando a gente vem para o CAF, né, atuar, colocar a nossa formação em ação, não se trata só da formação acadêmica. Sim. A gente precisa alinhar com a palavra de Deus. Sim. Então, assim, como é que faz a criança olhar para a natureza, né, e para o seu próprio lixinho, para não jogar lá na natureza, no ambiente, e amarrar isso, deixar amarradinho com a palavra de Deus? É difícil mesmo, né? A gente conseguir unir, né, uma coisa com a outra. Mas a gente vai, né, desde o princípio da criação, né? Que o Senhor, ele criou o céu, criou o mar, tudo ele criou perfeito, né? Se Deus, ele criou perfeito, tem que fazer o que a gente tem que cuidar. Porque quando Deus, ele criou o mar não tinha lixo, né? Ele criou o mar, depois ele criou os animais, né? Tudo que tem lá no mar. Então, assim, o lixo não mora lá no mar. Se o lixo tá lá, foi porque a gente jogou. Então, a gente tem que fazer o quê? Colocar na cabeça das crianças que, você tá ali, você jogou o lixo no mar. O Senhor não vai ficar satisfeito com isso. Né? Então, que você tem que cuidar do mar, você tem que cuidar da rua, você não vai jogar. Você tá comendo ali um biscoito. Você não vai jogar o pacote no chão. Né? Porque isso também desagrada ao Senhor. Então, assim, a gente vai tentando, né? Colocar assim para a criança poder tentar entender, porque realmente é difícil, né? Mas tem que caminhar ali junto com a palavra do Senhor, né? Para poder também entrar na cabeça deles, né? Eles têm um entendimento melhor, porque realmente é um desafio. É um desafio. A gente conversando assim, né? As pessoas que estão nos ouvindo podem estar pensando em inúmeras coisas. Ai, como é que eu vou fazer? Então, isso aí. É só olhar para Jesus. Né? Em tudo a gente precisa olhar para Jesus. E todo o ensinamento de Jesus, o principal, né, dos mandamentos é amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e o próximo. Se a gente ama o nosso próximo, a gente não vai destruir o meio ambiente, porque o próximo também faz parte disso, assim como nós fazemos. Então, assim, ai meu Deus, como eu posso ajudar lá no CAF com a minha formação? Ajuda, dá para ajudar, não dá, Carla? Dá para ajudar. Você imaginava que você ia se formar em gestora de meio ambiente e ia estar atuando aqui no CAF, né, dentro da sua formação? Sim. Eu não imaginava, mas assim, a área da educação ambiental, assim, a área do ensinar. Sim. Né? O ensinar, para mim, eu sempre tive a petição. Nunca quis fazer formação de professores, mas a questão de ensinar é uma coisa, assim, que faz parte de mim, né? Sim. Então, se eu fosse professora, eu me daria muito bem. Mas, assim, nunca quis fazer. Mas é uma coisa que eu tive em mente, assim, eu acho que a área da educação ambiental é uma coisa que eu me daria bem. Até já pensei em trabalhar nas escolas com a área de educação ambiental. É uma coisa assim que me encaminharia bem. E é uma necessidade também, né? Não só da nossa comunidade, mas... Eu acho que hoje em dia já tá na grade curricular, né? Ter educação ambiental. Porque antigamente não, hoje em dia, pelo que eu tenho, né, observado, ele já tem colocado, né? E existe a necessidade do cuidado e da preservação. Né? Nós temos tantos animais em extinção
Que se antes, né, Sim. as pessoas tivessem sido Isso conscientizadas, não chegariam a tal É ponto. verdade. Tem animal que hoje em dia nem existe mais. Exatamente. No caso, as futuras gerações vão ver animais só por fotos. É exato. Que não existem mais. Exato. Então, assim, através daquilo que o Senhor nos proporciona, Sim. a gente consegue, né, mediar e trabalhar na realidade das crianças de uma maneira mais simples, né? Porque quando você vem para o CAF e fala assim, formação ambiental, gestora ambiental, como é que eu vou poder ajudar uma ONG através disso? De inúmeras formas, né? Igual você tem feito, o Carla tem sido bênção aqui. E a gente sabe que todas as coisas provêm do Senhor. Né? O Senhor, ele não faz nada aleatório, nada sem propósito. Sim. Tudo que o Senhor faz tem um propósito. propósito. Né? Seja na nossa vida, seja através da nossa vida, existe um propósito. Hoje, entendendo o propósito de Deus na sua vida com a sua formação, o que você identifica como sendo o maior desafio de exercer o seu propósito e quais as estratégias que você aplica para obter o êxito? Qual o maior desafio? Eu acho que o maior desafio mesmo, né, eu acho que o maior desafio começa em mim. Eu entender que eu sou capaz, né? Porque muitas das vezes a gente fica assim, eu não vou conseguir. E aí você coloca, né, aquele medo, aquela trava. Mas a partir do momento que a gente, né, se coloca assim, disposto, né, a cumprir a vontade do Senhor, né, fazer o seu chamado, a gente consegue fazer, né? Porque assim, não é fácil, né? É muito difícil. Mas hoje em dia eu entendo que eu estou no caminho. Né? Talvez eu ainda não tenha, né, chegado lá, mas eu acredito que eu estou no caminho, né? Eu estou seguindo. Mas é difícil, se não é fácil, né? É muito difícil. Mas eu acho que hoje em dia eu ainda estou assim, seguindo, né, o caminho, né? Eu acredito que o maior propósito que o Senhor tem para minha vida é o servir. Né? Igual eu digo, servir, sim, eu estou disposta a servir. Então, né, quando abriu essa porta do CAF, né, a porta que tem ali, sim, é para me servir. Né? Eu estou à disposição para servir, o que vier à minha mão vou fazer com excelência, né, de acordo com o que eu sei, o que eu não sei a gente vai buscar, né, a fazer. Então, seguir os propósitos do Senhor não é fácil, é muito difícil. Né? Principalmente você entender, né, o propósito pro Senhor da sua vida é esse daqui. É igual eu fiquei ainda estou, né? Assim, estou de férias, mas onde eu trabalho tem muitos anos que eu estou ali. Mas eu creio firmemente que era o propósito do Senhor estar ali. Sim. Né? Porque muitas pessoas ali eu converso, muitas pessoas assim eu alcanço, né? E o meu testemunho assim vai, né, chegando a eles ali. Então, se eu ainda não sair dali, assim, tô quase, né? Ainda não saí porque foi o propósito do Senhor. Sim. Né? E muitas das vezes eu já quis sair, mas não saí porque assim, eu acredito que eu não saí porque o Senhor ainda não permitiu. Né, tudo, né, a gente vive o propósito do Senhor. E nós estamos seguindo o propósito do Senhor. É difícil. Né, Carla? difícil. Porque é aquela conversa que a gente tem da zona do conforto. Então, isso aí. E é muito bom ficar na zona de conforto. Muito bom. É confortável. Muito bom. Por isso que eu digo que hoje eu tô de férias por tempo determinado, por isso, porque eu saí da minha zona de conforto. Aonde eu tava muito bom. Né? Eu tenho um relacionamento muito bom com a minha patroa. Se não quiser trabalhar amanhã, eu não vou. Não recebo. Sim. Mas daí eu não vou, preciso viajar uma semana fora. Fico de boa. Mas assim, pra mim tava bom. Sim. E eu fui ficando assim, talvez eu fiquei por muito tempo assim, por isso também. Né? O Senhor, ele permite você ficar, mas também se você não avança, pra você tá bom ali, você vai ficando, e é que eu tô ficando. Né? Mas quando a gente vê que você precisa sair da zona de conforto, pra dar um passo a mais, né? Aí você vai. Aí você sai. Porque realmente a zona de conforto é muito bom. É muito bom. É maravilhoso. E quando a gente entende que o propósito que Deus tem na nossa vida, independente da área, né? Independente da formação, quando a gente entende que o Senhor tem algo para fazer, isso gera medo, receio. Sim. Né? O ser humano, por si só, ele não gosta de mudança. Né? Lá em casa eu brinco com meu marido, que o meu marido é bem assim, analítico, né? Ele antes de fazer alguma coisa, ele analisa, ele revisa novamente, ele só coloca em prática depois que ele ponderou todas as possibilidades de erros e acertos. Sim. E eu não.
Eu sou mais assim, me chamou? Vambora. Isso aí. Se não der certo, a gente limpa assim, bate a poeira, se recupera, respira e vai de novo. Entretanto, quando a gente sabe que tem um propósito, que nós sabemos que todos nós temos um propósito, né, diante do Senhor, isso pode nos trazer uma inquietação, né? Como eu falei antes, o ser humano ele não gosta de mudança. Eu acho que eu sou um pouco esquisita. Eu não gosto de mesmice. Só tem um porém. A mudança também me assusta. Mas como assim? Não gosta de mudar, mas também não quer ficar... É complicado, né? É difícil. Mas a gente precisa ter em mente de que o propósito não somos nós. O propósito não é pra gente, né? O propósito é para que haja a manifestação de Deus. E o propósito da vida da Carla hoje de estar no CAF, talvez você nem dê conta, mas a sua vida, ela impulsiona outras, né? E através das suas aulas, muitas crianças jogam ainda papel no chão. Sim. Entretanto, tem aquelas outras que chamam a atenção. Sim, tem também. Então, a gente percebe que através da nossa disponibilidade, o Senhor ele vai operando, ele vai agindo, né? E aproveitando também, né, para a gente conscientizar aqueles que estão nos ouvindo, o que, na sua opinião, precisa ser feito para que a sociedade conheça mais a respeito da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente e do consumo consciente? Sim, foi o que eu já tinha dito, né? É questão da gente realmente conscientizar, né? É igual que na nossa comunidade. Não tem, né? Questão assim, da gente conscientizar os moradores sobre a questão que eu te falei da separação dos lixos, né? Sim. Que eles podem pegar o óleo, colocar numa garrafinha, o óleo usado ali, e não jogar no lixo. Colocar na garrafa PET e deixar em algum lugar. Né? Igual a questão das pilhas, das baterias, né? Que também eles podem colocar e colocar em algum lugar, não jogar diretamente ali no lixo. Então, assim, eu acredito que tem que ser feito projetos ambientais, né, aqui na comunidade, para a gente poder mostrar para eles que tem como, né, realmente eles fazerem isso daí. Igual a questão do óleo, tem lugares que pegam óleo, faz sabão. Então, assim, tem um reaproveitamento ali. Sim. Né? Aqui na Rua do Cabo, acredito que a questão da coleta seletiva, eles recolhem o lixo, quando chega lá na usina, eles separam. Isso, tem a separação e vai lá para os pontos devidos. Né? Então, assim, realmente é a gente mesmo fazer os projetos ambientais e conscientizar, né? Os moradores, né? A questão da luz, acredito eu que todos já sabem, né? No consumo consciente, se você deixar lá a sua luz acesa o dia todo, né? Sua conta vai vir bombando, né? Mas hoje em dia também já tem a questão das bandeiras vermelha, verde, que ajuda também a diminuir, mas tudo parte de nós. Você saiu do quarto, você apaga a luz, né? Você não vai deixar a sua água ali embora, ainda mais aqui que sempre tem falta de água. Então, você tem que já ter, né, essa consciência, né? Então, é mais isso mesmo. Nós é que temos, né, que cada um fazer sua parte também, né? E sem querer te cortar, mas essa conscientização, quando é mais pesada financeiramente, a gente aprende mais rápido, né, Carla? Quando eles dizem que dói no bolso, o cidadão só aprende quando dói no bolso. E realmente, só aprende quando dói no bolso. É porque, se a gente analisar, né, a questão da economia, né, de dentro de casa, da água e da energia, a gente paga ali no ato, né? Entretanto, no meio ambiente, a poluição, isso aí vai degradando, né? Mas não é algo que seja um impacto imediato. Não, vai ser a né? longo prazo. Então as pessoas precisam se atentar também para essa parte, né? Mas eu não vou estar aqui. Então, mas as futuras gerações, seus filhos, seus netos, né? Se bem que a gente tem passado, né? Cada verão tá de um jeito diferente. Né? Tem um verão que tá muito calor, tem cidade que faz frio e às vezes não faz frio, tem cidade que não neva, por causa disso, né? O impacto no meio ambiente que a gente mesmo causa. Né? Quando eu dou aula para eles, às vezes eu pergunto assim para as crianças, quem é que causa ali o impacto, né? É a gente, é o homem. O lixo não foi parar lá no mar à toa, foi o homem que causou. Então, querendo ou não, tudo que acontece no meio ambiente, a culpa é nossa. Porque somos nós mesmos, né, que degradamos o meio ambiente. Vamos conscientizar. Vamos começar, vamos fazer um desafio para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Eu gosto dessa coisa de desafio. A gente faz desafio com as crianças. Hoje a gente vai fazer desafio com você que está nos ouvindo. Que tal começar dentro de casa?
não é? Porque às vezes a gente tem lá, né, na correria do dia a dia, muitos têm o hábito ainda de, dentro da própria casa, deixar uma lâmpada acesa, deixar uma torneira gotejando, né? Ou ficar muito tempo embaixo do chuveiro, né? Aí eu preciso me denunciar que ficar debaixo do chuveiro é meio complicado. Quando tá frio, então é difícil. E muitas pessoas acabam desperdiçando sem perceber. Né, sem ter a atenção no que pode ser gerado. Mas tá esse papo de que vai acabar a água há muitos anos já. Não vamos esperar acontecer a tragédia pra gente correr atrás, né? A gente precisa, como a Carla falou aqui, tudo é uma criação do Senhor. Né? E o Deus criou tudo perfeito. Deus ele nos proporcionou, né? Nem todo mundo tem isso que nós temos aqui, né? Nem todo mundo tem água em abundância, nem todo mundo tem energia. Então, assim, a gente tem que cuidar do que a gente tem. Tanto lugar para fora que às vezes assim, tem gente que não sabe. Mas é uma realidade que ainda hoje existe. Tem lugares que não chegou água. Sim. O pessoal não tem água potável, né? Sim. Não tem luz. Tem gente que não tem uma televisão em casa. É real. Então, assim, a gente olha assim, já tá nos anos 2000, né? Não existe mais. É ruim. Tem muito lugar que não tem. Então, assim, se nós estamos agraciados, nós temos que fazer o quê? Ter o consumo consciente. Cuidar, né? Preservar o que a gente tem. E a gente que já está caminhando para o final, a conversa é sempre muito boa, sempre muito gostosa e a hora passa voando. Mas, Carla, sobre o propósito de Deus para nossa vida. Sim. Você descobriu, né? Você está descobrindo. Estou descobrindo, né, o propósito. Eu acredito que o maior propósito de Deus na minha vida é o servir. Nas nossas, nossas vidas. Nas nossas vidas. Jesus, quando veio, ele veio para servir. Então, esse exemplo é o maior exemplo que a gente tem. Exemplo. Servir e servir com alegria, né? Com certeza. Com o coração disponível, disposto. Sim. E sobre o propósito de Deus para a nossa vida, você gostaria de deixar um recado para quem está nos acompanhando? Então, como a gente tem falado, né, que realmente é difícil você entender os propósitos do Senhor. Mas eu acredito que quando você pede, né, a gente tem que pedir que o Senhor nos mostre, né? Porque às vezes você tá num caminho ali e você acha que não é, né? Mas tudo é propósito do Senhor. Às vezes você tá no seu emprego ali e você não sabe. Não sei se eu tô servindo aqui ao Senhor. Você tá servindo sim, né? Você tá ali, às vezes uma palavra que você dá pro seu colega, você já tá ali cumprindo o propósito do Senhor pra nossa vida. Porque a Bíblia diz que nós temos, né, que levar o evangelho. Sim. Então, assim, só de você estar ali levando a palavra pro seu colega que não é cristão, você já está cumprindo o propósito do Senhor. Sim. De levar o evangelho. Às vezes, muitas das vezes, só com o seu exemplo. Às vezes não precisa falar nada. Eu tenho uma amiga que ela é homossexual e, assim, as pessoas julgam muito ela. Sim. Eu trabalho com ela já tem uns 4 ou 5 anos que eu conheço ela e eu tenho, assim, uma amizade muito boa com ela. Às vezes ela fala alguma coisa assim perto de mim, ela fala assim, respeita a Carlinha que ela é cristã. Minha filha, eu sou cristã, mas eu peco às vezes mais do que você. Mas assim, eu passo pra ela, eu não julgo ela entende que eu respeito ela, mas não aceita a prática dela. Sim. Mas eu acho que a minha posição de mostrar pra ela que eu respeito ela, amo a pessoa dela, e que o Senhor ama ela também, mas que eu não aceito o pecado dela. Às vezes ela brinca assim comigo. Já tô no pecado mesmo, então eu vou continuar, que eu já sei que eu vou. Eu falo assim com ela, não, você não pode pensar assim. Porque você não sabe se no último momento Deus não vai te resgatar. Ela conhece a palavra, então ela sabe. Então, assim, eu entendo que a minha posição com ela tem feito muito efeito na vida dela. Né? Porque às vezes a gente, infelizmente, quem vai julgar as pessoas é quem tá na igreja. Não, quem não tá, né? Eu já passei muito por isso e é uma realidade que existe, né? Eu falo porque eu passei na flor da pele e realmente quem mais me julgou foi quem tava na igreja, não quem tava. Quem não tava fora. Às vezes quem tava fora me olhava assim, né? Mas quem tava na igreja foi quem mais me crucificou. Então, assim, a gente precisa entender que o maior propósito acho que Deus deu pra nós, quando a gente tá no meio cristão, é espalhar o evangelho. Sim. É ganhar, né? Quem tá ao seu lado, é você realmente servir. E com tudo assim que a gente faz, acho que todos, cada um pode achar assim, talvez com a minha profissão eu não consigo servir. Você consegue servir sim. Né? Você tem que estar disposto, às vezes a gente tem que estar atento, né, ali sensível, né, a voz do Espírito Santo, que às vezes a gente não tá, né, Sim. a gente tá tão, né, atarefado ali, e às vezes você não percebe.
né? Principalmente no nosso meio de trabalho, às vezes nosso colega tá ali, né? Você não percebe, né, como é que tá. Então tem que ficar atento, né? Porque às vezes é uma palavra, às vezes é um bom dia que você deu ali mais caloroso, né? A pessoa já fica feliz. Verdade. Né? É você, né, dar a paz do Senhor, né? A pessoa, por mais que não seja, né? Mas você vai falar ali, a pessoa já vai sentir, né, melhor. Então, assim, a gente entender os propósitos, né? Viver no propósito do Senhor é difícil. Mas não é impossível. Quando a gente, né, se coloca à disposição, pede o Senhor para nos ajudar, para nos orientar, né? Pedir a Deus sim, discernimento também, né? Pra gente poder, né, viver ali o dia a dia, porque é difícil, né? Muitas das vezes o inimigo também bota as coisinhas assim no seu ouvido, né? Aí se você não tiver discernimento, você já fica assim, né? Pensando errado. Mas o que eu deixo de recado para as pessoas é que eu ouvi uma frase, foi ano passado, e eu nunca mais esqueci. Andar com Deus é melhor. Independente da situação, né? Andar com Deus sempre vai ser melhor. Então, que a gente possa, né, estar disposto, né? Disponível, né? A fazer com excelência, a servir ao Senhor com excelência, né? E que aos pouquinhos você vai descobrindo qual é o seu propósito, né? E é bom falar sobre a descoberta do propósito, porque quando você se dispõe, Sim, né? Quando você se dispõe, o Senhor, ele atua. atua. É muito interessante, porque por mais incapacitado que você se sinta, Sim. porque se a gente olhar para a Bíblia, a gente olhar para Jesus, a gente entende que nós, de fato, não conseguimos nada. A gente Sem a tudo ajuda pode de Deus, a naquele que nos gente... fortalece. Sem a ajuda de Deus, a gente não consegue Não consegue. realizar nada. E é uma realidade. Você pode ter os seus diplomas na parede, você pode ter sua graduação master. Se você não tiver Deus operando na sua vida, Tem que ser. de nada vai valer. Tem que ser. De nada vai valer. Então, para você que ainda tem, assim, a incerteza do seu propósito, vamos aprender com a Carlinha. O primeiro propósito da vida do ser humano é servir. É servir. Servir com Servir amor. com amor. Com amor, com excelência. E é isso que a gente quer deixar para você hoje, Sim. que está ouvindo a gente. Que você, se ainda não sabe qual o propósito da sua vida, entenda que você não veio, né, de maneira aleatória. Você não nasceu porque obra do acaso, porque não sei, a sua mãe esqueceu de tomar a pílula ou aconteceu qualquer outra situação. Você não foi planejado e não sabe por que está aqui. Entenda que Deus tem um propósito para a sua vida e através da sua vida. Basta, como a Carla falou, você se colocar diante do Senhor. Não é fácil a gente compreender qual é o nosso propósito aqui. Não é fácil. Mas se a gente se colocar aos pés do Senhor e perguntar, bom, eu sou professora, né? Sou pedagoga. Entretanto, eu posso atuar em outras inúmeras funções. Eu posso varrer, eu posso acalentar, eu posso conversar, né? Eu posso ajudar numa ornamentação. Falo sempre aqui no programa, não sei cozinhar, mas eu me disponibilizo a ajudar. E o Senhor tem agido e age. Quando a gente não barra, não limita o poder de Deus sobre a nossa vida, quem limita somos nós, não é verdade? Quem limita verdade. somos Nessa nós. parte que você falou agora, realmente é isso, né? Eu vejo que às vezes as pessoas, até na igreja, aí pensam assim, eu não sei, vai olhar para o pregador, né? Pessoa que canta, que louva, que fala bem. Eu não sei fazer isso, não sei o quê. Aí acha que não pode servir. Sim. Mas tem tanta coisa que você pode servir, né? Você pode ajudar a lavar o banheiro, realmente. Você pode ajudar a faxinar a igreja, pode ajudar a limpar, ajudar na ornamentação, pegar o nome do visitante. É tanta coisa que você pode fazer ali que você vai sentir útil. Sim. Né? Você tem mais aptidão ali na questão de comunicação. Você pode fazer arte para a igreja, você pode Sim. fazer tanta coisa que assim, você vai no que você mais tem aptidão. Sim. E quando você for ver, você já tá ali envolvido, você tá servindo. Sim, é verdade. Então, às vezes a gente acha que só tem valor, igual a gente falou na célula de sexta-feira, essa questão do propósito, né? Sim. Do balde do copo. Às vezes a gente acha que não, só o pastor que tem valor porque ele é o pastor, ele prega. Não, só o dos jovens que tem por causa disso aqui, ou do outro. Mas não. Se a gente for olhar, né, pra dentro de nós, todo mundo tem um propósito. Você tem que ver qual é que você se encaixa mais. Nem todo Sim. mundo quer estar ali, quer aparecer.
Sim. Né? Eu tenho uma conhecida que ela falou assim, não, meu negócio é servir ali, é limpar a igreja, é ajudar na ornamentação da igreja e tudo mais. Ela falou assim, me chama pra fazer isso, eu tô lá. Não me chama pra pregar que eu não vou, não, que eu não sirvo pra isso, não. Eu falei assim, mas não é que você não serve, é porque você ainda não se descobriu, Deus ainda tá te lapidando. Exatamente. Então, eu falo muito isso com os jovens lá na igreja. Vocês têm que estar à posição do Senhor pra Deus começar a lapidar vocês. Né? Eu falei assim, ó, o pastor falou que vai começar a botar um ou outro pra pregar. Eu já fico assim meio assustado. Eu falei assim, o que vocês têm que fazer? Quem tem mais aptidão pra palavra, começa a ler mais, né? Que Deus vai desenvolver. Vocês estão, né, no tempo de ser lapidados. Então, é nisso que vocês têm que E o ver. propósito não cabe só dentro da igreja, Não, né, fora. Carla? É por onde a gente Por for. onde você for. Às vezes a gente... Toda vez que o pastor lança uma palavra, qualquer pastor, gente, É isso isso aí É certeiro. é certeiro. É certeiro. Toda vez que o pastor fala, quero falar contigo, a perna É. treme, né? Independente se você fez ou não alguma isso coisa, aí. a perna treme. Quando manda você mensagem, faz, não, preciso conversar. Você fica mais nervosa ainda. você faz a análise lá da sua tentando infância pra descobrir. saber o que foi que você Mas fez. é verdade. Entretanto, a gente não está disponível, não pode estar disponível somente para servir na igreja. Nosso propósito é em todos os lugares. Ah, mas eu não sei levar a palavra do Senhor. Igual a gente conversou com as crianças na sexta. Como não? Como que você não está apto a levar a palavra do Senhor se você conhece a Jesus Cristo? Se você sabe que Ele morreu por nós, você sabe do amor de Deus por nós. Nós podemos falar sobre o amor, nós podemos falar sobre a compaixão, nós podemos falar Só sobre... Jesus te ama já muda a vida de muita gente. Exatamente. Quantas pessoas... Igual você falou do bom dia. Sim. Né? Não, a gente não necessariamente entrou nem na palavra de Deus, né? Lendo versículo, mas É a um gente bom está dia, expressando o amor. E isso aí. já faz a diferença. Já. Isso é levar o evangelho. Sim. Né? E a gente se Alegria, limita. né? Você passa, você tá com aquele bom dia alegre, né? Isso. Isso aí, muda, né? E às aí a vezes, o dia gente da se pessoa. limita. Não, eu não sei segurar no microfone. Não, precisa. não é necessário que Isso todos aí. segurem no microfone. Né? A Bíblia mesmo diz que uns foram chamados para mestre. E cada um tem o seu propósito. É verdade. Temos um propósito coletivo Sim. dentro do templo e temos tem o propósito individual, que basta a gente se disponibilizar para entender do Senhor o que é. Eu tive uma experiência que eu cheguei em casa contando pro meu marido, que falei assim, Júnior, gente, essa é muito Deus na vida do ser humano. Eu pintei a unha de uma pessoa. E eu tava assim, né? Quando a pessoa sentou, não era minha função no momento. Minha função no momento era auxiliar as crianças, né? Dentro do propósito que estava sendo colocado ali. E muito interessante que tinha a pessoa para pintar as unhas, né? Cada um na sua função. Só que sentou e não tinha ninguém para pintar a unha. E eu tava lá olhando, e a pessoa toda, né, olhando os esmaltes, com todo o desejo que alguém fizesse a unha. Eu olhei para um lado, procurando alguém capacitado, né? Só pintar uma unha. E às vezes a gente acha que não é capaz. E aí eu achei, olha como a gente limita Isso o é agir por de mim, Deus na sim. nossa vida. Ela escolhendo o esmalte e eu pensando assim, por favor, escolhe um esmalte claro, por favor. Que é mais fácil de pintar. Escolhe um esmalte claro. Daí ela escolheu um preto. Carla, Deus é bom. Porque eu ia pintando e eu ia orando, Senhor, não deixa ela sair daqui frustrada, eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Carla, eu fiz assim, né? Dentro da minha realidade, né? Que eu não sou manicure, nem a minha eu pinto, gente. Porque eu pinto a esquerda, quando eu vou pintar a direita, borra. Então, a pessoa saiu com a unha pintada com uma alegria que não coube na minha compreensão. Porque você se dispôs ali a fazer. Não porque fui eu, mas por ela. Sim. Pela alegria dela. A gente não pode limitar o agir de Deus. Verdade. Nem na nossa vida, nem na vida do outro. Porque o que acontece não é pra gente. É verdade. Não é sobre a gente, sobre o que a gente é capaz ou não de fazer. É sobre um propósito que Deus tem naquele momento. E naquele momento parecia uma simples pintura de Mas unha, não era, mas né? não Deus era. estava fazendo muito Deus ali. estava cuidando Sim. através dessa É verdade. pintura de unha. Então, assim, não se limite. Verdade. Ah, não sabe ainda, não entende qual é o seu propósito? Pergunta pro Senhor. Isso aí. E se Deus te colocar na brecha como me Ele colocou, coloca. não canta só os louvores do coloca. Eis-me Aqui, É. atue no Verdade. Eis-me Aqui.
não vai ser fácil. Não, é difícil. Às vezes a gente não entende, né? A gente não Mas entende. se Deus está te direcionando ali, é o caminho. É o caminho. Né? Eu fugia muito. Eu, às vezes, chegava na igreja e me escondia todas as irmãs para ter oportunidade. Então, assim, eu fui uma pessoa que eu fugi muito dos propósitos do Senhor. Eu acredito também que muita coisa se retardou porque eu fugia muito. Sim. Porque, assim, se você também tá fugindo, Deus quer fazer. Mas se você também não dá aquela abertura, foi o que a gente tava conversando mais cedo. Deus, ele tem um livre-arbítrio. Ele não vai te forçar. Né? Para ele cumprir também o propósito da minha vida, eu tenho que dar abertura. Eu tenho que estar disponível, tenho que deixar ele fazer. E eu sempre fui uma pessoa que eu fugia muito. De eu entrar na igreja e me esconder, pode não me dar oportunidade. Né? Porque assim, você sente quando você vai ter oportunidade. E muitas vezes quando eu sentia, era certeiro. E era quando eu mais me escondia. E eu falava assim, não dá pra mim não. Eu sempre assim, ia, dá pra Carlinha. Eu falei, não quero não. Mas por quê? Porque eu ia sempre assim, tava pra eu não me achar capaz. Hoje em dia, aqui eu tô bem. Mas já teve situações de eu tremer, eu suar. A minha mão pingava de suor. Então assim, Deus ele foi trabalhando muito em mim, essa timidez. Né? Porque assim, era difícil, né? Era muito difícil. Quando falava assim, vou dar oportunidade pra irmã Carlinha. Nossa, eu chegava lá tremendo. Já ia tremer, só de casa tremendo. Mas, assim, Deus ele foi trabalhando em mim, né? A timidez, foi tirando, né? Foi tirando a ansiedade, né? Hoje em dia eu não tremo mais. Carlinha vai dirigir o culto dos jovens, eu vou de boa. Né? Mas foi tudo um trabalhar. Foi tudo um processo, né? Eu sou crente de velha, mas Deus teve, né, que trabalhar muito em mim. E eu também trabalhar em mim, que eu sou capaz. Sim. Porque enquanto eu não entender que eu sou capaz, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é difícil. As minhas amigas que me conhecem, eu incentivo todas elas. Tem uma que faz sobrancelha, né? Que eu falo com ela, minha filha, você é empreendedora. Eu sempre incentivo muito ela. Mas há um tempo atrás eu não incentivava nem a mim mesma. Mas assim, hoje em dia não. Hoje em dia eu entendo, né, a minha capacidade e entendo a capacidade do outro, né? Eu também estou desanimada e falo assim, não, continua que vai dar certo. Né? Porque esse é o nosso propósito também. Sim. Então, às vezes, a gente não entende, né? Então, assim, todo mundo que fala comigo, eu incentivo elas a tudo. Né? Por mais que às vezes a gente olhe assim, elas acham que não vai dar certo. Assim, vai, minha filha, vai que vai dar certo. Se você não conseguir dentro, você tenta outro. Sim. Né? Vou tentar aqui. Se não der certo, você tenta de novo. É o que você falou, né? Vai ali, levanta a cabeça e dá a volta por cima. Só que assim, a gente tem, né, que estar atento para esse olhar. Sim. Né? Uma palavra que você deu ali, você já, né, mudou a vida da pessoa. Né? Às vezes a gente não se acha capaz. Né? Não somos. E não somos mesmo, mas Deus, ele nos ajuda. Né? Ele, né, que é o criador de tudo, é ele que nos fortalece em tudo. E é isso. E é isso a gente vai ficando por aqui. Poxa vida. Foi uma conversa tão agradável, Carla. Muito obrigada. Falei muito rapidinho, mas foi bom. Vamos marcar uma nova conversa vamos, pra gente falar. E você que tá aí nos ouvindo, se coloca à disposição do Senhor. Muitas coisas o Senhor tem para fazer que não seja necessário que as pedras clamem. Sim, verdade. Né? Mas que nós nos coloquemos à disposição de um Deus que opera através de nós. Não somos nós. Não somos nós e não é para nós, é para a glória do nome do Senhor. Verdade. Amém? Fiquem com Deus, até a próxima. E na próxima segunda a gente está aqui de volta. Isso aí. Beijinhos, até lá. Até.